Thunderbolts é um filme que poderia facilmente estar entre os filmes da Era de Ouro da Marvel. Tem uma história legal com um roteiro amarradinho, porém sofre com alguns probleminhas, mas que não abalam a sua experiência no cinema. O porquê do asterisco no final do nome, quais são as cenas pós-créditos e vai por mim, são muito bombásticas. E os personagens estão bem feitos? Será que a Marvel acertou agora? Thunderbolts vale ou não o teu ingresso? Isso que eu te conto agora nesse vídeo. Vem comigo, vamos lá! Olha só vocês, que fofinhos. Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou Bonfim. Se você não me conhece, cara, muito prazer te conhecer, porque este canal, saiba que é feito pra você. Todo mundo que curte cultura pop, tudo que envolve filme e série, tem tudo aqui no canal e eu trago todas as novidades pra você ficar sempre bem atualizado. Curiosos, pra vocês que já estão inscritos aqui, que já sabiam, eu falei pra vocês, eu ia assistir Thunderbolts e finalmente eu consegui assistir Thunderbolts. Primeiramente é bom frisar aqui pra vocês que eu não tava esperando nada desse filme, galera. Eu não estava esperando absolutamente nada. Porque quando o filme foi anunciado, ninguém deu muita bola, disse, só mais um filme ruim da Marvel que eles vão lançar pra arrecadar um pouco mais de dinheiro. Mas então, depois que o filme foi lançado, começaram a sair algumas notas dos críticos, do público, o pessoal gostando demais. O filme estreou com 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, só pra vocês terem uma ideia. É tão boa que chegou a ser a segunda maior nota de filmes da Marvel em toda a história, com Thunderbolts só perdendo pra Pantera Negra e na frente de Ultimato. Então vocês veem que não é pouca coisa. Mas aí, o filme é tudo isso mesmo ou é só mídia pra tentar alavancar a bilheteria do filme? E bom, pra responder isso a gente tem que falar sobre o filme, né? E o filme, galera, ele retrata muito bem sobre o que é o conflito que cada pessoa tem com seu vazio existencial interior. Aqui todos os personagens, principalmente a equipe do Thunderbolts, são um bando de perdedores na vida. É dito isso várias vezes no filme. Eles são um bando de fracassados que nunca fizeram nada de bom na vida e estão com aquele vazio existencial de que tudo que eles fazem é meio que sem propósito, sabe? Sem nenhum motivo, sem nenhum objetivo, caminhando pro horizonte sem rumo. E uma das protagonistas do filme, a Helena, ela tem um conflito interno muito bem estabelecido no filme. Logo na primeira cena a gente já vê esse conflito dela, que é justamente isso que eu falei, que ela tem um vazio e que tudo que ela faz na vida dela, ela não tem um propósito, não tem um objetivo, ela meio que vive sem rumo. E aí ela entra no ramo de mercenários, começa a trabalhar como mercenária pra Valentina, que é uma espécie de política bem corrupta, mas que tenta manter as aparências assim pra todo mundo, escondendo seus podres por debaixo da cama. E como ela é uma daquelas políticas muito corruptas que não quer que ninguém saiba dos seus podres, ela é responsável por reunir a equipe dos Thunderbolts, só que não por um motivo muito bom, porque todos ali dos Thunderbolts trabalham pra ela, fazendo alguns trabalhos sujos que ela não tem coragem de fazer. E aí um belo dia a Valentina tenta se livrar dos Thunderbolts, convoca eles todos para o mesmo lugar, que é chamado lá de cofre, e tenta simplesmente incinerar todo mundo. E aí a equipe dos Thunderbolts, vendo que a Valentina traiu eles acabam se juntando para tentar primeiramente fugir do cofre, para aí sim no futuro, depois que eles escapam lá do cofre, eles ir atrás da Valentina para tentar tirar satisfação com ela. No meio lá dessa confusão deles tentarem escapar do cofre, eles acabam encontrando o Bob, que pra quem já tá muito por dentro sabe que ele vai se tornar o Sentinela. E se os Thunderbolts já eram uma equipe de personagens extremamente quebrados por dentro, o Bob é 3, 4 vezes mais isso. O bicho é todo quebrado, tem trauma de família, de vício, de tudo que você possa imaginar. O homem é fragmentado. Bom, mas só que até o momento, lá no cofre, eles não sabem de nada. Nem o Bob se lembra muito das coisas porque ele acaba perdendo a memória. Mas pra gente que tá assistindo o filme, a gente sabe que ele participou de um programa chamado de Programa Sentinela, onde teve vários testes pra transformar as pessoas em super-heróis. E de todos os testes, de todas as cobaias, o Bob foi a única pessoa que conseguiu sobreviver. Ou seja, foi o único que conseguiu se tornar de fato o Sentinela. Só que como ele perdeu a memória, ele não sabe disso. E aí depois de muita luta, eles tentando escapar do cofre, quando eles escapam finalmente de lá, eles descobrem que o lugar já tá cercado pelos militares da Valentina. E no meio de toda essa confusão, galera, quando eles tentam fugir, os guardas lá da Valentina percebem que os Thunderbolts estão disfarçados dos próprios guardas e estão dentro de um caminhão, porque eles pegam um caminhão para tentar fugir daquele local. Só que os guardas acabam percebendo. E aí, pra ajudar os Thunderbolts a fugirem, o Bob pega uma arma e sai atirando pra
fazer uma distração pra distrair os guardas enquanto os Thunderbolts fogem, metem o pé. E aí com toda a distração que o Bob arranja, os militares começam a atirar no Bob sem parar, começa a metralhar. E é então nessa cena que ele descobre que ele tem poderes, ele é praticamente um deus. Porque mesmo recebendo uma chuva de tiros, ele sai ileso e ainda sai voando. Ele descobre na hora que sabe voar. Só que no meio de tudo isso ele acaba desmaiando lá no ar, né, de tanta emoção, e aí cai e é pego pela Valentina. E é importante ressaltar, galera, que lá quando eles estavam presos no cofre, o Thunderbolts e o Bob, eles começam a falar de traumas que cada um tem, porque todo mundo é traumatizado com alguma coisa. E o Bob fala, né, dos seus problemas com vício em droga. Ele também fala dos seus traumas de infância, né, do seu trauma familiar, que o pai dele batia nele e na mãe. O trauma aqui do John Walker, do agente americano, é que ele acabou perdendo a família dele por conta de tudo que aconteceu naquela confusão da série lá do Falcão e Soldado Invernal. E cada um ali conta o seu trauma um pro outro. E isso é importante para desenvolver mais a relação entre eles, que vai ser muito importante lá mais pra frente no filme. Bom, e vocês lembram que eu falei que todo mundo já meio que desconfia da Valentina, que ela possa ser uma deputada corrupta? Pois é, uma dessas pessoas que desconfia é o deputado Barnes, o soldado invernal. Ele que tá tentando reunir provas pra meio que fazer uma espécie de impeachment contra a Valentina. E pra isso ele vai atrás dos Thunderbolts, porque ele acha que os Thunderbolts está trabalhando ainda pra Valentina. O que era verdade até certo ponto, mas depois que a Valentina traiu os Thunderbolts, eles meio que agora estão querendo se vingar dela. E aí quando o soldado invernal encontra, tem todo um discurso, e aí os Thunderbolts falam pro Barnes que não, eles não trabalham mais pra Valentina. Pelo contrário, a Valentina tentou meio que eliminar, apagar as provas deles, apagar todas as possibilidades de descobrirem os podres dela. Por isso que ela prende eles lá no cofre pra tentar incinerar eles. E aí o Buck, sabendo disso, ele se une com os Thunderbolts e vai atrás da Valentina pra tentar tirar satisfação com ela, ao mesmo tempo em que os Thunderbolts, eles querem se vingar dela. Enquanto isso, galera, o Sentry, como ele é um personagem muito quebrado, todo mundo consegue, de certa forma, manipular ele, mesmo ele sendo um personagem muito poderoso, a Valentina conta pra ele que ele participou de um projeto que visava criar um super-herói perfeito. E dentre tantos voluntários, ele foi o único que sobreviveu. E como ele perdeu a memória, ele não se lembra de muita coisa. E aí a Valentina fala pra ele que ele tinha vários traumas na vida dele. E aí a Valentina, manipulando ele, fala pra ele que se ele quisesse se tornar alguém, uma pessoa respeitada e amada, era só ele se juntar a ela, que aí eles poderiam finalmente ter o respeito que merece. E aí, manipulado, ele acaba aceitando essa proposta e acaba se juntando com a Valentina nos planos dela. Então, galera, os Thunderbolts chegam lá pra enfrentar finalmente a Valentina e tirar o acerto de contas. Só que quando eles chegam lá, ela apresenta para os Thunderbolts o novo e repaginado Sentinela. E aí a gente vê o Sentinela com o uniforme igualzinho os quadrinhos, um pouco mais de linha, que nem o Sam faz. E o cara tá super mega poderoso. Os Thunderbolts até tentam aqui lutar contra o Sentinela, mas como ele é muito superior, nem fazem cosca nele. Ele derrota todo mundo com a mão nas costas. E aqui eu tenho que falar, galera, as cenas de ação desse filme aqui são muito boas. São muito boas. Desde a cena lá do Buck perseguindo os Thunderbolts, quanto essa agora da luta final, são muito boas. Eu curti demais. E bom, os Thunderbolts, vendo que não conseguiriam ganhar do Sentinela, eles acabam fugindo, né? Eles fogem da luta. Enquanto isso, a Valentina lá fica lá se gabando que ela finalmente conseguiu e que o Sentinela se tornou aquilo que ele sempre quis, graças a ela. Aí o Sentinela acaba percebendo que ela não realmente quer o bem dele, mas só tá usando ele. E aí ele também se revolta contra a Valentina, e ele agora sim se torna praticamente um antagonista, porque ele acha que ninguém gosta dele, todo mundo se revoltou contra ele, inclusive os Thunderbolts. E todo esse conflito interno dentro do Bob faz com que ele se torne um vácuo, que todo o vácuo existencial que ele tinha tomasse de conta do corpo dele e da personalidade dele. E ele acaba se tornando o Void, que é uma personalidade maligna do Sentinela. E essa personalidade maligna, galera, é muito mais poderosa do que o Sentinela comum. E ele acaba meio que deixando Nova York na escuridão, no Void, no vácuo. E aí várias pessoas começam a desaparecer, é uma loucura. Todo mundo caído no vazio existencial. E vocês lembram que eu falei lá na cena lá do cofre que tinha um desenvolvimento bem legal entre os personagens? Que eles acabam lá se desenvolvendo, conversando entre si e falando um pro outro seus traumas. Pois é, os dois personagens que mais se aproximaram nesse tempo lá
foi justamente aí a Helena e o Bob. Então ela vendo que o Bob ainda tem uma parte muito boa dentro dele, ela acaba entrando pro Void, pra aquela sombra, pra tentar salvar o Bob daquele vácuo existencial. E assim, galera, a mensagem mais forte do filme é justamente nesse final, porque passa a mensagem que o filme quer passar, de aqui eles exploram os personagens tendo que enfrentar os seus traumas, os seus piores traumas, pra vencer eles e ter uma vida melhor. Esse filme ele fala justamente isso, pra você ir atrás, lutar contra os seus traumas, contra as suas dores, seja o que for, contra o seu vazio interior, bater de frente e vencer. Esse filme passa essa mensagem pra gente. E cara, sinceramente, eu nunca pensei que Thunderbolts passaria uma mensagem tão bonita quanto essa, uma mensagem que é muito importante no mundo de hoje. Várias produções aí já passam essa mensagem de diferentes formas, é claro. E o Thunderbolts é mais um filme que também passa essa mensagem com o seu jeitinho próprio. A Helena, depois que ela entra no Void, ela enfrenta primeiro os seus próprios pesadelos, seus próprios traumas. E um deles, e o principal, é que quando criança ela viu a sua melhor amiga sendo, indo de Vasco. Cancelaram o CPF da bichinha, e aí ela tava presenciando aquela cena, e essa cena ficou meio traumática na memória dela. Então ela enfrenta esse trauma de infância para depois aí sim tentar ajudar o Bob a se libertar do grande trauma dele. E o filme passa essa mensagem, que o grande vilão desse filme não é o Sentinela, não é a Valentina, mas sim a depressão, os traumas, que se você não enfrentar, eles vão só crescendo e tomando de conta de você, até te sugar e não sobrar mais nada. Pra salvar a Helena e o Bob juntos, o resto dos Thunderbolts também entram no Void, e aí eles acabam encontrando lá no meio do vácuo o Bob e a Helena. E aí eles se juntam e juntos eles enfrentam todos os traumas do Bob. E a gente passa por várias lembranças problemáticas que o Bob tem, e a gente vê o quão quebrado é esse personagem, até chegar no grande Big Boss, que é justamente a versão cara a cara maligna do Sentinela, que, como já tá falando, é o Void, o vácuo, o vazio, que é pra simbolizar, como eu falei, justamente o vazio existencial que o Bob tem e que tá querendo consumir ele por dentro. O Bob até tenta lutar contra o Void, mas o Void é muito poderoso, aí acaba prendendo todos os Thunderbolts, mas aí com todo o ápice da raiva do Bob, ele parte pra cima do Void, começa a bater, deitar o Void na porrada. Só que é justamente isso que o Void queria, porque ao mesmo tempo em que ele bate no Void, ele acaba deixando todo aquele ódio tomar de conta dele, e aí ele vai se tornando um só com o Void, ou seja, o Void tá consumindo ele. E aí os Thunderbolts, vendo isso, que isso é o que o Void quer, a escuridão tá tomando de conta do Sentinela, eles vão lá e num discurso ninjutsu, de amizade e tal, todas aquelas coisas bonitinhas, eles acabam salvando o Bob de toda aquela escuridão, e aí o Void acaba sendo completamente destruído, derrotado. E aí tudo volta ao normal, galera. Nova York volta a ser como era antes. Os Thunderbolts finalmente salvaram o dia. Só que agora vem o plot twist, galera, porque depois de tudo isso, a Valentina vem a público e anuncia que os Thunderbolts são nada mais, nada menos do que os Novos Vingadores. Pois é, os Novos Vingadores são os Thunderbolts, cara. E assim, eu tinha a impressão de que realmente eles iam fazer isso. Quando eu vi aquele símbolozinho depois do Thunderbolts, eu disse, aí tem coisa, aí vai ter algo a ver com Vingadores, já que eles estão confirmados em Vingadores Doomsday, tem alguma coisinha a ver. E foi dito e feito, galera, os Novos Vingadores são os Thunderbolts. Mas com um detalhe, os Novos Vingadores que meio que trabalham em conjunto com o governo. Vamos lembrar que o Sam Wilson, ele tá formando os próprios Vingadores, que não tem nada a ver com o governo, nada a ver com nenhum governo do mundo todo. Heróis que trabalham independente de qualquer coisa. E na primeira cena pós-crédito é justamente isso que eles retratam. Que agora existem dois grupos que se denominam Vingadores. Um, Vingadores do Sam Wilson, que não tem nenhum pacto com o governo. E os Vingadores Thunderbolts, que esses sim trabalham pro governo. E lá na cena pós-crédito é dito que tem uma rusga entre eles. Parece que o Bucky e o Sam, eles meio que discordam em alguns pontos. E meio que essas duas equipes de Vingadores não vão se dar muito bem. Só que aí então tem a outra cena pós-crédito. E essa sim, galera, é bombástica. Porque nada mais, nada menos do que a outra cena pós-crédito, eles olham pro computador e de repente aparece a nave do Quarteto Fantástico. Lembrando que essa segunda cena pós-crédito, galera, ela se passa um ano depois do final do filme do Thunderbolts, ou seja, é praticamente já o início de outro filme. E esse um ano depois já mostra os Thunderbolts trabalhando como os Novos Vingadores, já atuando como os heróis. E aí nessa cena, quando aparece a nave do Quarteto Fantástico, é um indício de que possivelmente o Quarteto Fantástico perdeu o filme, perdeu a luta contra o Galactus. O Galactus provavelmente destruiu o planeta Terra deles
E eles estão vindo agora pra cá, pro universo principal do 66. Então a cena de Thunderbolts já pode ter dado esse spoiler pra gente. Mas pra ter certeza, a gente vai ter que esperar o filme do Quarteto Fantástico, é claro, né? Mas curioso, comenta aqui o que tu achou de Thunderbolts. Tu gostou de Thunderbolts? Qual a tua nota pra esse filme? Se eu tivesse que dar uma nota, eu daria 8.5. Porque eu falei de vários pontos positivos aqui, resumi um pouco a história. E até, de certa forma, esqueci de falar de alguns pontos negativos, como, por exemplo, o meu principal, que é uma trama de política lá que é chatíssima. Que é justamente esse negócio aí do Bucky Barnes tentando reunir provas pra fazer um impeachment contra a Valentina. Que depois do presidente General Ross ter se rebelado e se tornado o Hulk Vermelho, a Valentina meio que se tornou uma presidenta provisória dos Estados Unidos, sabe? Essa trama realmente ficou um pouco aquém do filme. Mas o resto tá muito bom, cara. Por isso que a minha nota fica 8.5. Será, curioso, que é finalmente a Marvel retornando à fase de ouro dos filmes? Tomara. Mas comenta aí o que tu acha. E lembrando que esses filmes já são um gancho, já são um preparativo pra Vingadores Doomsday, cara. Já começaram a gravar Vingadores Doomsday. E aqui já vazou até uma imagem do Doutor Destino do Robert Downey Jr. Sério, cara. Clica aqui pra tu ver a imagem que tá sensacional. No mais, te espero no próximo vídeo. Te espero lá, hein? Fui, curiosos!